Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Caroline's Head. Hoje, uma semana depois do terceiro episódio, acho que sim, do terceiro episódio, estamos de volta. Tivemos uma semana de pausa, mas por questões técnicas não deu mesmo para gravar. Ainda por cima, hoje estou a recuperar de uma intoxicação alimentar. Eu vim a gravar este podcast ontem, por motivos de força maior não deu, então aqui estou. Dona Nola muito agitada hoje, pelo que já estou a perceber, porque eu não estou sozinha em estúdio, então acaba por ficar sempre mais agitada. Mas pronto, isto tudo para pedir perdão pela minha cara, não há muito que eu possa fazer hoje, mas vou dar o meu melhor e vim de verde. Tema todo a combinar, porque o episódio de hoje é sobretudo sobre o Natal. Acho que já partilhei num episódio anterior que eu só tenho contacto com metade da minha família. Então o Natal, para mim, é uma de duas coisas. É saber que vou ver a minha família e vivendo longe, e em particular este ano foi um ano em que eu fui muito pouco a casa. É mesmo bom vê-los e precisamente por só ter metade da minha família, acho que ainda valorizo mais o tempo que passo com aqueles que tenho. Por outro lado, é uma altura sempre difícil, porque há memórias que eu tenho e outras que apaguei completamente, que fazem com que o Natal seja uma altura tensa e uma altura de sentir falta de uma coisa que eu não tenho, mas que eu sei o que é, porque eu cresci tendo a minha família toda e só metade da minha vida é que as coisas mudaram. E, portanto, obviamente, e à medida que vou crescendo e que vou ficando mais adulta, valorizo mais isso e, portanto, sinto mais essa falta. Mas, apesar de o Natal ser no fundo, ter essa dualidade de emoções, não é? Ter um lado muito positivo e um lado mais triste e mais negativo, o Natal, para mim, desde há 2 anos, tornou-se uma oportunidade de criar novas memórias. E isto é uma coisa que eu valorizo muito, porque tendo nós, parte da nossa vida, memórias não tão boas ou que nos fazem sentir falta de coisas que já não dão para voltar atrás, porque não dão, podermos construir e assumirmos essa responsabilidade de construir novas memórias é, na verdade, uma forma de escrevermos aquilo que está para a frente. Evidentemente, o que está para trás não dá para reescrever. Há coisas que fogem do nosso controle e, em particular, numa idade que é a adolescência e o início da vida adulta, em que ainda temos muito pouca autonomia e que, ou seja, passamos de uma fase em que não escolhemos quase nada daquilo que nos acontece para poder começar a definir o que é que nós queremos para a frente. Construir novas memórias é talvez uma das ferramentas mais poderosas que existem para construirmos efetivamente aquilo que queremos que seja a nossa vida. E, portanto, durante muitos anos eu não gostava do Natal e tinha até um bocadinho aversão e acabava se calhar por nem usufruir tanto e tentar abstrair-me das emoções do Natal para não chamar ao de cima aquilo de que eu sentia mais falta, no caso ao meu pai, e percebi que há novas formas de criar novas memórias. E eu até falei nisto no apiadeiro do Next Stop Campanhã, que fui, o episódio foi lançado há uma semana atrás. E é exatamente sobre isso que eu acho que a vida adulta nos permite fazer diferente. É construir novas memórias e no episódio falamos sobre isso mesmo. O Ricardo estava a dizer que acabava no fundo por não fazer árvore de Natal e nem ligar assim tanto ao Natal na sua casa, ou seja, acabava mais por ligar quando depois vai para Coimbra, ter com a família, que é essa parte que realmente valoriza, mas que adorava ter essa tradição de ter a sua árvore, porque gosta imenso do Natal, mas sente que não tem ninguém com quem partilhar, porque não tem namorado ou porque não tem a família, e o que eu lhe estava a dizer era precisamente de que há formas alternativas de criar essa memória. No meu caso, eu, ano passado, de mente, pus a minha árvore de Natal dia 1 de novembro. Este ano foi mais tarde, mas foi em novembro ainda assim. E para ter uma boa memória de Natal, o que eu fiz foi comecei a fazer a árvore de Natal com as minhas amigas. Há sempre alguém que faz a árvore, há outra pessoa que faz umas cookies ou um jantar temático de Natal. E isso ajuda-me a ver o Natal de outra forma. E isto leva-me a um ponto engraçado, que é, nós nascemos com uma família sobre a qual não temos qualquer poder de decisão, e isso, evidentemente, é inegável que isso tenha impacto a vida inteira. Eu reforço, não tenho relação nenhuma com o meu pai, mas ele há de ser sempre 50% do meu ADN.
Eu tenho imensas coisas dele, boas e más, e sobretudo ele vai fazer sempre parte de mim, quer eu queira, quer não. Mas há uma coisa que nós podemos construir, que é uma família que nós não temos, mas são, no fundo, a nossa rede de amigos, que podem evidentemente ser família. Eu tenho amigas que são mesmo como se fossem minhas irmãs, e com elas eu decidi que se criasse este tipo de tradições, no fundo, não vai substituir, mas vai colmatar a falta de qualquer coisa que eu sinto, que não posso controlar, mas que posso construir uma coisa diferente. E, portanto, eu acho que criar novas memórias, além de ser da nossa responsabilidade, é uma coisa que ajuda muito a colmatar essa parte. E passando desta parte e eu acho que isto é sempre um tema um bocadinho tenso, mas eu acho que é uma coisa da qual se deve falar, que é, como eu vos disse, eu acho que há pessoas que não são família que se tornam família, e há pessoas da família que, na verdade, acabam por deixar de ser qualquer coisa que poderiam ser. Não sei se isto faz sentido. Mas uma coisa sobre a qual o Natal, esta não tão feliz, me faz pensar, é em fazer o luto de pessoas que estão cá. Fala-se muito, em especial no ramo da saúde mental, de fazer o luto de alguém que faleceu, do difícil que é. Eu não imagino o que é perder efetivamente um dos meus pais, porque eu nunca passei por isso, mas na verdade eu tive que fazer o luto de parte da minha família que ainda existe. Eu vejo-os, eles estão por aí, bem perto, e ao mesmo tempo a única forma de continuar com sanidade mental é perceber que a advogada da minha mãe disse-me isto há uns anos. Eu guardei isto para a vida, que é: há pessoas que morrem e não sabem. Dos mortos, aliás, nós os mortos não vemos, não ouvimos, não falamos, sentimos só saudades e tentamos guardar as melhores memórias e curar a falta que eles nos possam fazer. E o luto sobre alguém que existe e que está aí, o difícil é esse confronto, porque quando alguém efetivamente morre não há nada a fazer, não é? Nós não vemos, efetivamente não há poder de escolha, não há nada a fazer, a vida escolheu assim e é o que é. Quando fazemos o luto de alguém que existe, o difícil é saber que essa pessoa continua aí e que, por escolhas da vida, de uma parte ou da outra, ninguém está a todo o tempo certo ou a todo o tempo errado, mas por alguma razão esse luto foi necessário. E não se fala mesmo sobre isto, mas, ou seja, não comparando com nenhuma dor, isto é um tipo de luto que eu acho duríssimo, porque saber que se pode chegar sempre lá e que ao mesmo tempo não é possível, eu acho que é difícil. No meu caso, aquilo que eu fiz foi: eu guardo as melhores memórias, eu sinto, obviamente, às vezes falta dessa parte, não é? Porque nunca é muito fácil aceitar que deixamos de ter permanentemente, mas eu aceito que é uma condição para a vida viver sem isso. E, portanto, acho que, e pegando no Natal, é uma altura em que eu imagino que quem efetivamente tenha perdido fisicamente um pai ou uma mãe tenha esse sofrimento, e acho que em relação a esse aspecto é uma coisa da qual se vai falando e se vai tendo especial cuidado, mas as pessoas que perdem parte da família, mas que ainda anda por aí, não se fala muito. E é também uma altura muito difícil, é uma altura tensa e, pelo menos para mim, é uma altura em que eu penso sempre se não há mesmo nada a fazer, porque tenho sempre o instinto de achar que há sempre qualquer coisa mais a fazer e às vezes não há. Mas pronto, depois ligando isto ao tema anterior, eu acho que as novas memórias ajudam muito. Mas acho que é um tema importante de ser tido em conta, de se falar e de se pensar. O Natal tem este lado incrível e eu estou ansiosa para ir para cima, para estar com a minha família e para efetivamente não ter mais propósito nenhum do que estar com eles e comer as fuck. Mas, sobretudo, depois também tem este lado mais silencioso que não se fala tanto e, portanto, outro tema que eu gostava de trazer é que, sobretudo, o Natal, pelo menos eu penso muito nisto, nós passamos a época antes do Natal a pensar o que oferecer a alguém, o que é que queremos dar, o que é que a pessoa quer, e é sempre numa ótica ou mais material, ou de um presente, ou uma coisa desse género.
E eu acho que se fala muito pouco, ou que pensamos muito pouco, pelo menos falo por mim, na atenção que pelo menos nesta fase específica podemos dar às pessoas. Se, por exemplo, para mim, eu estou muito pouco tempo em Viena e não vou há muito tempo. Acabei por estar com os meus pais cá na altura do Halloween, em outubro, mas eu já não vou a Viena ter com a minha família há consideravelmente mais tempo. E passo tanto tempo a pensar o que é que lhes hei de dar, quase num fundo de compensação, que me lembro muito pouco que aquilo melhor que eu tenho para lhes dar é a atenção. É a atenção, é mesmo estar presente. E num ano em que eu criei um podcast, comecei a dedicar-me outra vez às redes sociais mais do que nunca, eu às vezes sinto que tenho de me policiar para estar nos sítios e efetivamente estar. Ou seja, porque acabo por venho gravar podcast, depois estou a editar, depois estou a ver como é que estão as coisas, depois estou a ver estatísticas, depois estou a ver como é que está a correr, estou a ver se está bem lançado, já estou a pensar nas semanas seguintes em que vou ter que gravar episódio, e isso faz com que uma coisa ótima, que eu adoro fazer, ao mesmo tempo acaba por muitas vezes me desconectar dos momentos em que eu tenho mesmo de estar. Então eu tenho tido esse cuidado, ou seja, registro as coisas, não deixo de partilhar porque foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo e que me entristeceu, porque eu gosto de comunicar, eu gosto de fazer isto, mas que pelo menos esta altura seja mesmo para pensar de que a melhor coisa que podemos dar às pessoas é a nossa atenção e é efetivamente construirmos uma boa relação com elas. E pegando no episódio anterior em que eu digo que temos vários papéis na nossa vida e que me questiono muitas vezes se não estou a falhar com muitos deles, e às vezes acho que sim, este é um em que eu tenho pensado muito, que é, se eu sinto que tenho falhado um bocadinho com a minha família, com os meus amigos, porque não tenho tanto tempo, porque não dá, muitas vezes não dá mesmo, então que esta altura sirva para lhes dar aquilo que tenho para lhes dar de melhor e que não se compra, nem... E que tenha, eu acho que tem a particularidade de que o tempo não volta atrás. Não há nada que possamos fazer para refazer aquilo que fizemos ou para fazer aquilo que não fizemos. E, portanto, se efetivamente há uma altura específica em que as pessoas param todas à mesa para estarem juntas, então eu acho que o Natal 100% é uma boa altura para pensar nisso. Eu tenho mesmo objetivo nos próximos dias me desligar completamente de toda a realidade para estar com eles, mas pronto, abordamos aqui tópicos diferentes e eu sinto mesmo que o Natal é que eu acho que não há outra altura do ano. Tento pensar nisso, por exemplo, o Dia do Pai, obviamente, para mim mexe, o meu aniversário também, porque 50% do ADN está lá e eu acho que isto mexe sempre, mas acho que não há mesmo uma altura tão marcante como o Natal para toda a gente, e estou a usar o meu caso como exemplo, mas não é só o meu, não é? Para pensar, e ainda por cima porque estamos no final do ano e começamos a fazer um recap de o que é que estabelecemos no início do ano, o que é que já conseguimos, o que é que não conseguimos, e depois esta altura de Natal que é mais emocional, eu acho que não há altura tão forte como o Natal para pensarmos o que é que andamos aqui a fazer e para nos lembrarmos de todos aqueles issues que vamos durante todo o ano quase ignorando ou vivendo à superfície de porque estamos a fazer a nossa vida acontecer. Então pronto, estou muito neste mood, ainda por cima não facilitou nada, não é? Porque estamos a dia 22 de dezembro, eu estou a gravar episódio no mesmo dia em que ele tem que sair, porque enfim... E ontem tive aquela peripécia, esta semana foi uma semana super agitada, vida de consultor agora no final do ano aperta sempre mais porque acabamos de ter trabalhos que acabam por ter deadlines mais apertadas e eu sinto que foi um conjunto esta semana de tenho coisas para pensar, tenho coisas para digerir, não tenho tempo e ontem não tinha capacidade de... Mas pronto, temas sobre este tópico acho que está, tenho que ver aqui nas minhas notinhas o que é que me falta. Depois, todo um tema que eu acho que o Natal traz para quem em algum momento teve uma relação tensa com a comida, e eu acho que isto é muito frequente, principalmente nas mulheres, é toda a compulsão de quero comer tudo e mais alguma coisa e estou a contar tudo o que estou a comer. Durante muitos anos, durante o Natal, eu, além de não ser particularmente fã de doces de Natal ou coisas desse género, eu fazia de propósito para não comer nada. Ficava altamente angustiada porque via toda a gente a comer e a divertir-se e a comer sem pensar e eu andava a contar tudo que andava a comer. Mas ao mesmo tempo
depois sentia-me culpada se comesse porque estava a estragar tudo. E este ano isso por acaso foi uma coisa sobre a qual eu comecei a pensar já há algum tempo, porque sendo o ano em que eu me dediquei mais a construir a minha forma física e mudar o meu estilo de vida, fiquei a pensar seriamente como é que eu ia lidar com isso, porque eu sou alta e tenho que assumir isso, e acho que já assumi, mas falo sem problema nenhum. Eu sou altamente paranoica com aquilo que como, porque sinto sempre que, como estou naquele plano de treino, não penso, e isso ajudou-me muito. Mas quando começo a fugir ao plano de treino, começo a pensar que estou a estragar o sacrifício todo, que é efetivamente andar a treinar 4 a 5 vezes por semana às 6:30 da manhã, mas ao mesmo tempo sinto que se eu não fizer essa parte não há verdadeiro equilíbrio. Então é sempre aí um mix, nunca sei muito bem o que é que é de pensar e como é que é de gerir. E o Natal em particular eu acho que é uma altura de pensar, ou pelo menos que eu paro seriamente para pensar nisso. O ano passado foi um descalabro. O ano passado eu descobri que gostava de sonhos e comi infinitamente. Tipo, vim para Lisboa sentir-me super mal e acho que eu fiz por compensação. Eu estava numa fase da vida não muito boa, como já vos disse, na pior fase que já passei, e portanto na altura usei aquilo como compensação, porque era o primeiro Natal que eu passava depois daquele boom todo. A minha família continuava com as suas vidas completamente igual, e a minha vida tinha mudado completamente e eu sentia que tinha perdido parte do que significava para mim Natal, porque essa é outra, não é? Nos últimos 3 a 4 anos eu tinha construído novas memórias de Natal que foram ao ar e, portanto, no ano passado foi tenso para mim e essa gestão com a comida foi imenso de compensação. Este ano tive que parar e pensar que é uma fase, não vou perder nada por isso, tenho de me controlar, obviamente, porque não faz sentido também compensar tudo na comida e, sobretudo, eu acho que vai ser um teste à minha relação com a comida, que é, eu posso obviamente comer de tudo, eu não tenho de comer tudo e de forma exagerada. E, portanto, sinto que para quem desse lado passa por esta, eu não sei, tipo, a minha cabeça está sempre em mega overthinking e sinto que no que toca à comida, à alimentação e o corpo, um bocado parte da minha... Porque eu tenho sempre medo da forma como digo as coisas, porque eu acho que não é... Eu não sou obcecada com, mas eu ligo muito a... E o meu bem-estar depende muito do quão bem eu me sinto com a minha forma física, ok? E é uma forma física muito específica, há uma forma muito específica pela qual eu gosto de ver o meu corpo e, obviamente, se eu andar a comer 12 sonhos em 24 horas, como aconteceu o ano passado, tem impacto. Obviamente eu vou treinar depois, não vou destruir o meu corpo todo por causa disso, mas tem impacto, claramente que tem. E eu acho que este é todo um tema que é, para quem tem estas questões todas na sua cabeça relativamente à alimentação e à comida e à compensação, o Natal é um descalabro total. Mas por acaso, é isso, eu acho que este ano está tenso, está menos tenso do que eu esperava, e quero mesmo ver se consigo balançar isso, mas para vos dizer que eu tenho a certeza que há imensas pessoas que passam por isso e está tudo ok. Tipo, eu acho que não é nada, esta questão da comida é sempre mega difícil porque, pelo menos para mim, a comida mexe-me imenso com o emocional, não é? Mas depois ao mesmo tempo eu tento ser um bocado militar para não quebrar e para manter sempre tudo direitinho. E depois há sempre este balanço. E por acaso eu sinto que isto é uma cena que nem se fala assim tanto sobre o Natal. Mas, por exemplo, eu vou ao meu Insta e neste momento eu só tenho tipo mega receitas de cenas bué calóricas de Natal. Ou então o exato oposto, que é receitinhas saudáveis para não engordar este verão. Então, este Natal. E portanto sinto que é mesmo impressionante. Tipo, o Natal é uma altura mega, mega boa, super importante para estarmos com a nossa família e que traz emoções para mim ótimas, não é? Tipo, eu tenho imensas saudades deles, mas depois há uma panóplia de emoções associadas ao Natal, seja pela comida, seja por toda a questão que falamos antes, que para mim me faz pensar no Natal sempre como um trigger e uma altura tipo, de mixed feelings brutal.
Depois, último tema. Este episódio vai ser um bocadinho mais curto, mas primeiro, quero-vos deixar ir ter com a vossa família. Isto vai ser dia 22, há quem veja 23, há quem veja 24. Queremos um episódio curto. E depois, obviamente, isto é um tema que limita sempre um bocadinho e eu queria que este episódio fosse mais temático e fosse mesmo mais sobre o Natal e dimensões do Natal. By the way, se tiverem coisas sobre as quais o Natal vos faz pensar, partilhem comigo. Comentem YouTube, Spotify, mensagem. O podcast tem sido a fonte de mais mensagens ever de tudo o que eu já fiz na net, portanto, partilhem comigo, falem comigo, digam-me sempre coisas. Eu tenho gostado mesmo de ler as vossas mensagens e de ver os vossos inputs todos e as vossas opiniões. Há imensas coisas sobre as quais as vossas opiniões me têm dado uma perspectiva diferente e que eu gosto muito de discutir sobre, portanto, digam-me coisas. Mas o último tema, e para mim, eu acho que isto devia ser sempre na vida, mas, again, aproveitar o Natal, que é uma altura de amor e de parar para dizermos mais às pessoas, é aproveitar esta altura para dizermos às pessoas o quanto gostamos delas. Sem entrar muito em detalhes, porque é a vida dela e, obviamente, aqui quem escolheu estar pública e falar sobre a sua vida fui eu, não foi a minha família, mas apercebi-me há uns anos, há cerca de 5 anos talvez, quando a minha mãe teve um problema de saúde, que eu nunca tinha dito à minha mãe, acho eu, que a amava ou que a adorava tão frequentemente quanto eu gostava. E eu acho que isto é um defeito nosso, filhos, mas eu olhava para os meus pais até então e só me apercebi disso nessa altura, quase como se eles fossem figuras eternas, ou seja, desde que eu existo eles estão lá e, portanto, não imaginando a minha vida sem a minha mãe, nunca me passou pela cabeça a efetiva consciencialização de que ela podia um dia não estar cá e antes de mim, que é o que vai acontecer pelo decorrer natural das coisas, mas não nesta fase, não é? Nós, quando pensamos que os nossos pais um dia não vão estar cá, por mais triste que isso seja, pensamos sempre numa ótica de quando eles forem mais velhos. E no caso, a minha mãe teve aquele problema de saúde, eu era novíssima, tinha pai 21, e portanto o confronto com a ideia de que ela poderia não estar cá no dia a seguir fez-me perceber que não lhe dizia assim tantas vezes o quão gostava dela e a falta que ela me fazia. E hoje em dia, de forma aleatória, e acho que ela também, mas acho que a minha mãe sempre fez muito mais que eu, vou-lhe dizendo que a adoro, que gosto dela, procuro fazer planos só com ela e termos as nossas coisas só as duas, mas sobretudo em alturas como o Natal, o Ano Novo, o aniversário dela, é uma coisa que eu faço mesmo questão, é dizer-lhe, ainda agora ela faz anos muito perto do Natal, fez anos dia 15, e eu fiz um post no Instagram a dizer que ela é a minha mulher preferida no mundo. E é. Mas eu acho que isso é uma coisa que, particularmente, enquanto somos novos, pensamos muito pouco. Há sempre tempo amanhã. Há sempre tempo amanhã para dizermos às pessoas o quanto gostamos delas. Há sempre tempo amanhã para fazer isto ou aquilo. E a verdade é que, esperando que, obviamente, haja sempre tempo amanhã para fazermos essas coisas todas, muitas vezes não chega amanhã. Ou mesmo que chegue, pelo menos eu penso nisso imensas vezes, que é, e agora tenho pensado muito nisso, obviamente, pelos meus avós, porque cada vez também estão mais velhotes e eu já perdi 2, que é, mesmo que lhes diga e que eles saibam, se lhes digo as vezes suficientes. E, portanto, pegando neste tema, acho que devíamos todos parar um bocadinho para pensar mais sobre isso e aproveitar que vamos estar todos daqui a 1 ou 2 dias, ou hoje, depende de quando vejam este podcast, com a nossa família. Digam-lhes o quanto gostam deles. E deem para os vossos namorados, amigas, primos, o que quiserem. Aproveitem mesmo para dizer que gostam das pessoas, porque isso era uma coisa que eu não fazia mesmo. O ano passado, em particular, tornou-se muito difícil para mim exprimir o quão gostava das pessoas, porque, queria viver na minha muralhinha. 2, sentia-me cringe a dizer o quão gostava das pessoas e quase fraca, porque para mim estar vulnerável era difícil, então sentia sempre que, nem vos sei explicar, tipo, não era bem vergonha, mas era um bloqueio completo dizer às pessoas que gosto delas efetivamente, e acho que hoje em dia é uma coisa
em que eu tenho investido muito, dizer que gosto das pessoas, e no Natal em particular. Este ano comprei algumas coisas, mas comprei muito poucas coisas de Natal para a minha família em geral. Vou tentar estar com eles e dar-lhes o meu tempo. É o ano em que eu vou passar mais tempo em Viena, eu costumo sempre ir lá no Natal, dois dias e venho-me embora. Este ano vou lá passar a passagem de ano e vou lá ficar praticamente, acho que entre 8 a 10 dias. Portanto, aproveitei também que ia ter amigos lá em cima, mesmo para ser um ano em que tendo estado pouco com eles durante o ano, dar-lhes este Natal todo o meu tempo e o máximo que eu consigo. Meti férias, vou estar com eles, portanto, I'm excited. E é isto, e queria aproveitar para vos dar essa nota também. Espero que tenham um ótimo Natal, que comam muito, mas em conta, que se divirtam, criem novas memórias, que aproveitem para dizer às pessoas o quão gostam delas. E, para fechar, recomendação da semana, obviamente, aposto que toda a gente cá está, já ouve e gosta. Who am I para recomendar The One and Only Salvador Martinha, mas eu estou obcecada com o ar livre. Neste momento é o meu podcast preferido. Eu morro a rir. Ao mesmo tempo acho que tem uma parte de densidade emocional. Também falei nisto com o Ricardo no apiadeiro do Next Top Campanha. Outra recomendação da semana. Vão ver particularmente o meu episódio no apiadeiro do Next Top, mas vejam também os outros episódios. É outro podcast que eu adoro e é de um amigo meu, portanto aproveitem para ver. Mas recomendação da semana é: se vivem debaixo de uma pedra e ainda não ouviram Ar Livre do Salvador Martinha, por favor, aproveitem o Natal também e o tempo que vão ter para ver coisas com a vossa família, verem coisas sozinhos e vejam Ar Livre. Por hoje é tudo. Espero ver-vos daqui a uma semana. E é isto. Até domingo. Bom Natal e vemo-nos no próximo episódio.